A paz de Jesus, meus irmãos, que alegria estarmos juntos de novo. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, que é o coração da nossa vida carismática, da nossa escuta profética, as moções do Espírito Santo. Sabe, tudo começa com uma verdade que é simplesmente maravilhosa. O nosso Deus não é um Deus distante, lá longe. Pelo contrário, Ele tem um desejo imenso de se comunicar, de se revelar para cada um de nós. E claro, para quem quer viver a vontade dele, entender como ele fala é tudo, né? E aí vem aquela pergunta que nos move, não é mesmo? No meio de tanta confusão, de tanta voz falando na nossa cabeça, de tanta decisão para tomar, como é que a gente sabe qual é o caminho do Senhor? Como a gente tem certeza que está fazendo o que Ele quer? Pois é para tentar iluminar essa questão que a gente está aqui hoje. Então vamos lá, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai falar sobre a vontade de Deus, depois vamos entender direitinho o que é uma moção, qual a diferença dela para uma inspiração, onde é que ela nasce no nosso coração e, para fechar, uma ferramenta super prática nossa da RCC, que é o ciclo carismático. Bora começar? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa firmar o pé na rocha, no fundamento da nossa fé. Porque pensem bem, antes da gente querer ouvir a Deus, a gente precisa ter a certeza de que Ele quer falar. E a notícia maravilhosa é: Ele quer. E não é que Ele quer um pouquinho, não. Ele deseja ardentemente se comunicar com a gente. E olha só, isso não é uma invenção da renovação carismática não, tá? Isso é doutrina da nossa igreja. A Dei Verbum, um documento importantíssimo, explica exatamente isso. Que a revelação divina é o próprio Deus se comunicando, abrindo o coração dele para a gente, mostrando o caminho da salvação. É um Deus que se faz amigo. Ah, glória a Deus por isso. Ok, mas como é que isso acontece na prática? Como é que o Espírito Santo fala? Bom, o doce hóspede da nossa alma é muito criativo. Ele usa vários meios. Às vezes ele fala nas coisas do dia a dia, sabe, de um jeito bem natural. Mas ele também age de forma sobrenatural, através dos dons carismáticos. E aí isso pode vir como um sentimento, uma sensação diferente, uma ideia que surge na mente. Beleza. Então agora vamos direto ao ponto. A palavra-chave do nosso encontro: moção. O que, afinal de contas, é uma moção? Vamos desvendar esse conceito que é tão, mas tão importante na nossa espiritualidade. Olha que legal! A própria origem da palavra já nos dá uma super pista. Motio, em latim, quer dizer simplesmente movimento. Isso mesmo, mover, movimento. É a ideia de algo que te impulsiona, que te tira do lugar. Guarda bem essa imagem na cabeça. E aí a gente chega na definição espiritual. Uma moção é exatamente isso, um movimento interior. É um impulso que vem de dentro, um sentimento que o próprio Espírito Santo gera em nós. É literalmente deixar-se mover, deixar-se conduzir por ele. Aleluia! E quem confirma isso pra gente é São Paulo, lá em Coríntios. Ele diz que o Espírito Santo conhece tudo, até os segredos mais profundos de Deus. Então, quando a gente recebe uma moção, pensem nisso. A gente está recebendo um pedacinho do coração de Deus, um segredo que o Espírito Santo trouxe só pra gente. Que graça, irmãos, que graça imensa! Agora atenção aqui, porque esse ponto é fundamental para o nosso discernimento. É muito comum a gente confundir emoção com inspiração. E entender a diferença entre os dois é o que vai deixar a nossa escuta profética muito mais afinada, mais segura. Vamos simplificar. Pensa assim, a inspiração é uma ideia. É um pensamento que aparece na sua cabeça. Você pode olhar para ele, analisar, pensar, faz sentido. Já a moção é diferente. Ela é um desejo, uma vontade, um impulso que vem de dentro. Muitas vezes, no começo, nem faz sentido para a nossa cabeça. É um querer que o Espírito planta no coração e só depois a nossa razão vai tentar entender. Ok, a gente já entendeu o que é. Mas a pergunta agora é: como é que nasce uma moção? Como a gente prepara o nosso coração para ser uma terra boa onde essa semente de Deus pode brotar? Agora a gente sai um pouco da teoria e entra na prática da nossa vida de oração. A primeira coisa que precisa virar na nossa cabeça é o seguinte: oração não é monólogo. Se a gente acredita que o nosso Deus é vivo e que Ele responde, a nossa oração não pode ser só uma lista de coisas que a gente fala para Ele. A gente precisa aprender a arte de calar para escutar. Afinal, oração é um diálogo, uma conversa de amor. E aqui estão algumas atitudes essenciais para a gente cultivar. Primeiro, oração constante. Não é só rezar de vez em quando. É ter o coração aberto, sabe? Rendido. É buscar momentos de silêncio. Gente, o silêncio é o terreno onde a voz de Deus ecoa mais forte.
E por último, uma atitude de entrega, de parar de querer entender tudo com a nossa razão e simplesmente confiar nele. E o Senhor, na sua bondade, nos deu na renovação carismática uma ferramenta, um método prático e muito poderoso para ajudar a gente a criar esse ambiente de escuta. A gente chama isso de ciclo carismático. Olha só que sequência poderosa, que ciclo ungido. A gente começa como? Com oração e louvor, que já abrem o nosso coração e a gente crê, abrem os céus. Depois, a gente entra na oração em línguas, que nos sintoniza com o Espírito. E aí vem o momento-chave, o silêncio para escutar. É aqui que a gente acolhe o que Deus quer nos falar, seja uma profecia, uma visualização, uma palavra de ciência. E para fechar o ciclo, o que a gente faz? A gente devolve em louvor, agradece ao Senhor Jesus por ter falado. Aleluia! E só para reforçar, irmãos, isso de usar os carismas como a profecia não é uma coisa extra na vida da igreja, não é opcional. O nosso catecismo, lá no número 800, é bem claro. Os carismas são presente que devem ser acolhidos com gratidão por todo mundo, porque eles servem para construir a igreja toda. Gente, que promessa forte para a gente guardar no coração. Estar aberto às moções do Espírito Santo não é só para quando a gente está no grupo de oração, não. É um estilo de vida, é um jeito de viver que nos dá uma sabedoria, uma direção, que nos faz encontrar a solução de Deus bem naquele momento em que a nossa mente diz: pronto, aqui é um beco sem saída. E para terminar, a pergunta agora é pessoal. Depois de tudo isso que a gente conversou, o que o Espírito Santo está movendo aí, dentro do seu coração, agora? Vamos fazer um instante de silêncio sem pedir nada, só acolher.